Olá, meu nome é Ana Paula, sou estudante de Ciência da Computação no IFCE Campus Maracanaú. E hoje eu vou explicar a lista de vetores. Começando pela primeira questão. Faça um programa que leia um vetor n de 20 elementos. A seguir, encontre o menor elemento do vetor n e a sua posição dentro do vetor, mostrando o menor elemento de n é m e a sua posição dentro do vetor é p. Bom, eu coloquei nos inteiros os 20 elementos no n, o vetor, né? O i vai ser utilizado como contador no loop e a posição irá armazenar a posição do menor elemento encontrado. O float menor é para armazenar o menor elemento do vetor. O loop, esse daqui vai ser o loop para preencher os elementos e vai iniciar aqui uma variável menor como o primeiro elemento do vetor n. Ele vai percorrer os elementos do vetor a partir do segundo vetor do segundo elemento índice 1 até o elemento índice 19. Se o elemento for menor do que o valor armazenado em menor, o menor é atualizado e a variável atualizado. E a variável posição recebe o índice desse novo menor elemento. E aí ele vai exibir na tela. Eu vou executar aqui. O menor elemento... tem um acento aqui. O menor elemento é o 0 e a sua posição é 8. Vamos ver se a posição é 8 mesmo. 2, 3, 4, cadê? Não, 2, 3. Tá aqui. 9, 10, 11. Mas é. Bom, a questão 2. Faça um programa que leia um vetor K30, troque a seguir todos os elementos de ordem ímpar do vetor com os elementos de ordem par, imediatamente posterior. Bom, eu vou iniciar com um vetor de 30 elementos, né? Int i, que vai ser usado para declaração de variáveis. O i vai ser utilizado como contador nos loops e o tempo será usado para armazenar as variáveis temporariamente durante a troca. Esse aqui vai ser o loop que vai ser usado para preencher os valores do vetor de 30 elementos. E esse aqui vai ser o que vai trocar os de par com ímpar e os de ímpar com par. Bom, nesse loop aqui, o programa ele vai percorrer o vetor K e ele vai trocar os elementos de ordem ímpar com os elementos de ordem par imediatamente seguintes. Isso é feito armazenando temporariamente o valor de um elemento ímpar em temp, e em seguida ele vai atribuir o valor do elemento par na posição seguinte ao elemento ímpar, e vice-versa. E aí depois esse aqui, ele vai mostrar o vetor modificado. E aí ele vai iniciar outro loop aqui que é para mostrar os elementos do vetor modificado. E aí ele vai mostrar tudo. Vai mostrar tudo aqui no final. Vou executar aqui. Eu vou até fazer assim, que é para ficar mais fácil de entender. No final. Ó. Deu certo. Bom, a terceira questão. Escreva um programa que leia um vetor de 20 posições e mostre em seguida. Em seguida, troque o primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo e o terceiro com o antepenúltimo, e assim sucessivamente. Mostre o novo vetor depois da troca. Observação: deve-se usar apenas um vetor no algoritmo. Bom, iniciei aqui o int vetor 20, né, que é os 20 elementos no vetor, int temp, que é para armazenar variável temporária, e que é para contador de loops. Esse loop aqui vai ser usado para preencher os elementos dentro do vetor, para colocar dentro do vetor, e aí ele vai imprimir o vetor original, que ele vai imprimir todos que você colocou aqui no princípio, no começo. E aí depois ele vai fazer outro loop aqui, que é para fazer a troca. Ele vai percorrer metade do valor, os primeiros 10 elementos aqui, e ele vai trocar cada elemento com um elemento correspondente no final do vetor, que está aqui. E aí depois ele vai mostrar o vetor depois da troca. Eu vou executar aqui. Aqui. Pronto. Questão 4. Escreva um programa que leia um vetor G de 10 caracteres que represente o gabarito de uma prova. A seguir, para cada um dos 50 alunos da turma, leia o vetor de respostas R do aluno e conte o número de acertos. Mostre o número de acertos do aluno e a mensagem é aprovada. Se o número de acertos for maior ou igual a 6,
Isso se for maior ou igual a 6. Ou a mensagem reprovada caso contrário. Deixa eu ver. Bom, int main define a função principal. E aí eu coloquei char gabarito 10, que é o vetor de 10 caracteres por causa do para armazenar as respostas corretas do gabarito, né? E char respostas aluno, né? Que aí é as respostas do aluno. E aí eu disse aqui int acertos e aluno, que é os acertos para contar o número de acertos de um aluno, e o aluno será contador dos alunos. E aí printf digite o gabarito da prova. E aí você vai colocar, né, o gabarito da prova e vai colocar 10 vezes, né, que são 10 questões. E aí ele vai iniciar aqui um loop que itera através de cada aluno, que são 50 alunos, né? Aí acertos igual a 0, inicializa o contador de acertos para o aluno atual, que é 0, né? E o loop interno para ler as respostas do aluno e verificar os acertos. Esse loop interno ele vai solicitar ao usuário que vai inserir as respostas do aluno. Durante esse processo, o programa ele vai verificar se cada resposta está correta, comparar com o gabarito e vai incrementar o contador acerto, se tiver correta. E aí ele vai exibir aqui, né? Ele vai exibir o número de acertos e da situação do aluno. Aí o programa ele vai imprimir na tela o número de acertos o número de acertos do aluno e a mensagem é aprovado se o aluno tiver 6 ou mais acertos, ou reprovado se não, né? Então eu vou executar aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza, aí ele agora vai pedir as respostas. Aí eu vou fazer aqui aleatório as respostas. Olha, esse aluno teve o aluno não teve 4 acertos, reprovado. Bom, a quinta questão. Escrever um programa que leia um vetor K15 de valores inteiros não negativos. Cria a seguir um vetor P que contenha todos os números primos de K. Escreva o vetor P na tela. Tá. Bom, eu iniciei aqui K15, P15, int conte P, que vai usar para contar quantos números primos são encontrados, int e j, que vão ser usados para contador em loop, int primo, que vai ser usado para verificar se o número é primo. Aí você vai digitar os 15 valores inteiros não negativos, né? Aí ele vai iniciar um loop que vai percorrer de 0 a 14 para inserir os valores inseridos, né? Aí depois printf aqui, cadê aqui? Ele vai imprimir a mensagem indicando a posição atual no array 4 não, K. E em seguida ele vai ler um valor inteiro fornecido pelo usuário e armazenar no array K. Bom, aqui. Outro loop for que vai percorrer o array K para verificar se o número é primo. Primo é igual a 1, inicializa primo como 1, assumindo que o número é primo. Ou seja, 1 vai ser aqui o verdadeiro, né? E o 0 vai ser o falso. E aí, se o número for menor que 2, ele não é primo. E primo é definido como 0, que é falso. Else, se o número for maior ou igual a 2, um loop é iniciado para verificar se tem algum divisor entre 2 e o número. Se, aqui, cadê? Se encontrar um divisor primo definido como 0 e o loop é interrompido. Aí aqui, se encontrar um divisor... Não, se o primo for igual a 1, o número é primo e armazenado no array P e conte P é incrementado. Aí depois ele vai imprimir uma mensagem dizendo que o próximo conjunto de valores a ser impresso é o array P. Um loop for que vai percorrer o array P e imprime os números primos encontrados. Aí ele vai imprimir todos os primos. Tá aqui. Bom, na questão 6, faça um programa que leia um número inteiro n e um vetor de 50 posições de números. Se o número for 0, termine o algoritmo. Se o número for 1, mostre o vetor na ordem como ele foi lido. Se o código for 2, mostre o vetor na ordem inversa, do último até o primeiro. Se o usuário entrar com o valor 3, apresente a ele a mediana, não é a média, é a mediana. Se o valor identificado for 4, informe o produto dos 50 números. Se 5, a porcentagem dos valores que são pares positivos. Se 6, apresente os números ímpares e sua soma. Se 7, se possui números repetidos e quais são. Bom, inicia aqui o vetor com 50 elementos, né? E J vai ser o controle para as iterações, count vai ser usado para contar os elementos em determinadas operações, e o isRepeated vai ser usado para verificar se tem números repetidos. Bom, em printf, ele vai pedir para você digitar os 5 valores do vetor, aí depois ele vai pedir para você digitar o número
de 1 a 7 ou 0 para sair, e dependendo do que você colocar, ele vai executar aqui com o while. While enquanto o while vai ser usado aqui enquanto o usuário não digitar o 0, né? Aí ele vai fazer o switch, e aí dentro do switch vai ter vários casos, e aí se for 1, ele vai falar o vetor na ordem original, se for 2, ele vai colocar na ordem inversa, se for 3, ele vai fazer a mediana dos elementos, se for... vai fazer a mediana do vetor. O caso 4, ele vai calcular e exibir o produto. O 5, ele vai calcular a porcentagem de valores pares e positivos no vetor. O 6, ele vai exibir os números ímpares do vetor e a soma desses números. E o 7 vai exibir os números repetidos no vetor se tiver. E aí, default, a opção inválida, que é para qualquer outro número que não esteja lá nas opções. E aí, vai executar de novo, se não... ele vai executar de novo enquanto ele não tiver o 0. Enquanto ele não for digitar o 0, eu vou executar aqui. Aí eu vou digitar aqui bem ligeiro. Eu vou digitar 1. Ele vai colocar na ordem original. Questão 7. Dado um vetor com n números inteiros, máximo 10 elementos, faça um programa que ordene crescentemente os números desse vetor. 7. Bom, int, né? Bom, ele vai armazenar o tamanho do vetor. Aí ele vai digitar o tamanho do vetor, que é o máximo 10. Ele vai imprimir uma mensagem para você solicitar. Aí ele vai guardar aqui. If verifica se o tamanho inserido está dentro do intervalo permitido, que é entre 1 e 10. Aí, printf tamanho inválido se caso não tiver. Cadê? Tá aqui, ó. Printf se caso o tamanho não tiver dentro do intervalo aqui. Aí, retorne 1, que é para indicar que houve um erro durante a execução do programa. Aí, vindo aqui. Int vetor vai declarar o vetor como tamanho n para armazenar os números a serem ordenados. Printf vai digitar os elementos do vetor, ele vai imprimir uma mensagem. Aí o for é o loop que vai percorrer o vetor e vai ler os elementos que o usuário colocou. For, cadê? O loop externo que vai percorrer o vetor, o loop interno que vai percorrer o vetor para evitar comparações desnecessárias. Aí tem o if, que é para comparar dois elementos consecutivos no vetor. Aí vai ter... se ele estiver fora, ele vai realizar a troca. Certo. Aí int temp, cadê? Tá aqui, int temp, ele troca os elementos da posição para ordenar o valor. Aí aqui, printf vai ser o vetor ordenado crescentemente, que aí ele vai imprimir uma mensagem indicando que o vetor será exibido ordenado. Aí vai ter um for aqui que vai percorrer o vetor ordenado e vai imprimir os seus elementos. E aí, termina. Eu vou executar aqui. É porque eu não tinha encerrado o outro. Deixa eu... Pronto. Vou colocar aqui 3. Digite 6 elementos do vetor. 1, 2, 3. Pronto. Questão 8. Lê um vetor A de dimensão 20 e calcular e imprimir o valor de S onde? Ele vai calcular essa expressão aqui. Questão 8. Bom, ele vai declarar um vetor A com 20, né? Com 20 elementos. Printf ele vai digitar os 20 elementos e vai guardar aqui no vetor, né? Aí aqui vai ter um loop, né? Para armazenar os vetores. Aí aqui, int s, ele vai iniciar a variável s que vai ser usada para armazenar o resultado do cálculo. E aí aqui vai ter outro loop para o cálculo, que é conforme a fórmula, né? Aí nesse loop a diferença entre os elementos correspondentes dos primeiros 10 e últimos 10 elementos do vetor A é calculado. E o quadrado dessa diferença é adicionado a S. Aí depois ele vai imprimir o valor de S. Show!
Digite o valor de S é 1527. Questão 9. Faça um algoritmo que leia um vetor com 15 posições, calcule e mostre. O maior elemento do vetor e em que posição esse elemento se encontra. O menor elemento do vetor e em que posição esse elemento se encontra. Questão 9. Bom, tá aqui. Int vetor 15, né? Ele vai pedir os 15 elementos. E aí ele vai iniciar aqui. Aí ele vai iniciar as variáveis int maior e int menor, que é com o primeiro elemento do vetor e as variáveis da posição correspondente. Aí vai ter um loop aqui, que é para verificar do maior e menor elemento e as suas posições. Aí ele vai percorrer o vetor para encontrar o maior e o menor elemento e as suas posições. E aí depois ele vai mostrar aqui. Eu vou executar. Elemento 1. São 15, é. Pronto. Vixe, tem acerto. Mas o maior elemento é o 9 e está na posição 15. E o menor elemento é o 1 e está na posição 1. Cadê? O 9 está no 15. Aqui o 9 está no 15 e o 1 está no 1. O 1 está no 1. Pronto. Questão 10. Elabore um algoritmo que leia um vetor de 15 posições de números inteiros e multiplique todos os elementos pelo maior valor do vetor. Mostre o vetor após os cálculos. Bom, ele vai pedir 15 elementos, né? Ele vai guardar. E daí ele vai encontrar o maior valor dos 15, né? O maior valor do vetor. Aí ele vai percorrer o vetor para encontrar o maior elemento. E aí ele vai iniciar outro loop aqui, que ele vai multiplicar cada elemento do vetor pelo maior valor encontrado aqui, ó. Aí depois ele vai mostrar o valor resultante após a multiplicação. Eu vou executar. Elemento 1. Ó, o vetor após a multiplicação por 5. Bom, na questão 11 é para construir um algoritmo que leia dois vetores A e B de 10 posições com números inteiros. O algoritmo deve então subtrair o primeiro elemento de A do último de B, subtrair o segundo elemento de A do penúltimo e assim por diante, acumulando o resultado em um terceiro vetor C que deve ser impresso. Questão 11. Bom, ele vai digitar os 10 elementos, né, para o vetor A, para o vetor, aí depois ele vai pedir os 10 para o B, mas espera ainda, ele vai pedir para o valor A, para o valor B. E aí depois ele vai utilizar um loop aqui para subtrair o primeiro elemento de A do último de B, e o segundo elemento de A do penúltimo de B, e assim por diante, acumulando o resultado no vetor C, aqui. Certo. E aí ele vai imprimir o valor C após as subtrações. Vamos ver aqui. Digitar os 10 elementos. Digitei. Ainda tem um B. Vetor C após as subtrações. Eu esqueço de tirar o acento. Mas enfim, vamos testar aqui um. Ele vai subir o primeiro de A do último de B. menos 4, menos 3. Tá certo. Questão 12. Dadas duas sequências com números inteiros entre 0 e 9, interpretadas como os dois números inteiros de n algarismos, calcular a sequência de números que representa a soma de dois inteiros. Aqui. Tipo assim. Certo. Ou ele vai solicitar ao usuário o número de elementos, né, nas sequências. Ele vai declarar os vetores para armazenar as sequências e os resultados. Ele vai ler os elementos das duas sequências e vai iniciar uma variável de transporte como 0. Ele vai usar um loop para percorrer os elementos das sequências de trás para frente, realizando a soma e considerando o transporte.
iniciar esse aqui igual a 0 e aqui vai trocar de trás para frente. Aí ele vai armazenar o dígito da soma da posição do vetor aqui, resultado, aqui. Aí ele vai atualizar o transporte para a próxima iteração. E aí ele vai exibir o resultado da soma. Digite o número de elementos das sequências. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2. Pronto, o resultado da soma. 5 com mais 1, 6. Cadê? Aí 4 com 2, 6. Aí 3 com 1, 4. 2 com 2, 4. E 1 com... Ué, cadê? 1 com 1, 2. Pronto. O elemento 1. Quando ele zerou o primeiro. 3. Deve ser. Questão 13. Vai criar um algoritmo que, dado pelo usuário uma sequência de n números reais, determine os números que compõem a sequência e a quantidade de vezes que cada um ocorre na mesma. Bom, ele vai solicitar ao usuário o número de elementos na sequência, né? Ele vai declarar um vetor para armazenar a sequência, né? Vai ler os elementos. E aí ele vai usar dois loops. Vai usar dois loops para contar a ocorrência de cada elemento na sequência. Bom, ele vai verificar se o elemento ele já foi contado antes. E se o elemento não foi contado, ele vai realizar a contagem percorrendo o restante da sequência. Aqui, ó, se ele não foi contado, ele vai percorrer o restante. E aí ele vai imprimir na tela a quantidade de vezes que cada número ocorre na sequência. Eu vou executar. O número de elementos na sequência é 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O 1 ocorre duas vezes, o 2 ocorre duas vezes, o 3 ocorre duas vezes. 14. Cria um programa em C que, dado pelo usuário uma sequência de n números inteiros, ele determine um segmento de soma máxima. Bom, até aqui. Bom, ele vai digitar o número de elementos na sequência, né? Ele vai digitar o número de elementos na sequência e vai armazenar esses valores no vetor n. Aqui o vetor. Aqui um vetor chamado sequência é declarado para armazenar os elementos da sequência. Um loop for é utilizado para ler cada elemento da sequência do usuário. E aí aqui, variáveis elas vão ser inicializadas para rastrear o início e o fim do segmento de soma máxima, bem como as somas atuais e melhores. A soma atual e a soma melhor começam com o primeiro elemento da sequência. Aí aqui, o loop ele vai percorrer a sequência atualizando a soma atual e o início atual do segmento. Se a soma se tornar negativa, isso significa que começaremos um novo segmento. O código, então, ele vai verificar se a soma atual é maior do que a soma melhor até agora. Se for, ele vai utilizar as variáveis que rastreiam o segmento de soma máxima. E aí... Aí, voltou. Pronto, e aí ele vai mostrar. Deixa eu executar aqui. A soma do segmento de soma máxima é 10. 4 com 3, 7 com 3 dá 10. Pronto. E é o segmento de soma máxima. Questão 15. Crie um programa para dado uma string digitada pelo usuário e identifique palíndromos. Exemplo, ovo, arara e seres. Que no caso seria tipo ao contrário, também seria ovo, também seria arara se fosse ao contrário, e seres também se fosse ao contrário. Então, 15. Bom, aqui eu usei outras duas bibliotecas. Essa daqui, que é para manipular funções, e essa daqui, que é para manipular caracteres. Então, vamos lá. Bom, ele vai definir uma função chamada ePalíndromo, que vai aceitar um ponteiro para um string s e ele vai retornar um valor inteiro, um para verdadeiro
e 0 para falso. Aí, declarar variáveis inteiras i e j para iteração em uma variável tamanho para armazenar o comprimento da string. Bom, e aqui ele vai iterar sobre a string S, removendo espaços e convertendo caracteres para minúsculos. Aí aqui, int main vai definir a função principal main, vai declarar um array de caracteres da entrada do usuário para armazenar a entrada do usuário. Ele vai solicitar que digite uma string usando printf e vai ler a entrada usando fgets. Isso evita o estouro de buffer. Então, ele vai remover o caractere de nova linha. Aqui na entrada do usuário, ele vai remover o caractere de nova linha da entrada para lidar com a captura de nova linha pelo fgets. Certo. Aí aqui, no if, ele vai chamar a função palíndromo como a entrada de usuário e ele vai imprimir uma mensagem correspondente com base no resultado. Eu vou executar aqui. Digite a palavra ou frase. Ana. Ama é um palíndromo, porque aí é o inverso aí é ama também. Eu vou colocar outra coisa aqui. Eu vou colocar aqui solo. Oi, não é palíndromo, porque aí ia ficar loss. Aí não é. 16. Cria um programa para dado uma string digitada pelo usuário e vai eliminar os espaços em brancos repetidos, em sequência. Aqui, eu usei outra biblioteca, que é para manipular funções, strings para funções. Bom, ele vai definir uma função chamada eliminar espaços repetidos, que aceita um ponteiro para uma string S e não retorna nada, void. Aí, int j tamanho, obtém o comprimento de string usando string e armazena em tamanho. Aqui. Aí aqui ele vai iterar sobre a string original. Se o caractere atual não for um espaço em branco, ou o caractere anterior também não for um espaço em branco, ele vai adicionar o caractere à nova posição. Aí, ao final, ele vai adicionar o caractere nulo ao final da nova string para indicar o seu término. Aqui no int main, ele vai definir a função main, ele vai declarar uma array de caracteres da entrada do usuário para armazenar a entrada do usuário, Ele vai solicitar ao usuário que vai digitar uma string usando printf e fgets, que para evitar o estouro de buffer. Bom, aí ele vai remover o caractere de nova linha da entrada para lidar com a captura de nova linha pelo fgets. Vai chamar a função eliminar espaços repetidos com a entrada do usuário como argumento. Ele vai imprimir a string resultante após a remoção dos espaços em branco repetidos. Digite uma string com espaços em branco repetidos. Ué. Deixa eu ver aqui. Bom, voltando a executar aqui o programa. Eu tava fazendo errado, era pra repetir. Pronto, aí ele tirou os espaços em branco. Que tinha repetido aqui, ó. Os espaços. 17. Cria um programa para dado uma string digitada pelo usuário. Converta a primeira letra de cada palavra para maiúscula. Deixa eu procurar aqui. Bom, as mesmas bibliotecas que eu tinha falado antes, né? Aí ele vai definir uma função chamada converter primeira letra maiúscula, que aceita um ponteiro para uma string S e não retorna nada, void. Declara uma variável inteira i e uma variável tamanho para armazenar o comprimento da string. Aí ele vai iniciar um loop aqui que vai percorrer a string. Se o caractere atual for o primeiro da string ou se o caractere anterior era um espaço, converte o caractere para maiúscula usando o topper. Caso contrário, ele vai converter para minúscula usando o lower. Aí ele vai definir a função principal main. Declara um array de caracteres entrada do usuário para armazenar a entrada de usuário. Acho que não é o mouse. Aí ele vai solicitar ao usuário que digite uma string usando o printf.
Vai remover o caractere de nova linha de entrada para lidar com a captura de nova linha. Ele vai chamar a função converter primeira letra maiúscula com a entrada do usuário como argumento. E aí ele vai imprimir a string resultante. Deixa eu executar aqui. Olha, ele colocou todas as palavras com a primeira letra maiúscula. 18. Fazer um programa para ler uma frase e contar quantas palavras existem na frase. Bom, ele vai definir a função contar palavras. Cadê? Definir a função aqui contar palavras. Que vai aceitar um ponteiro para um string na frase e retorna o número de palavras na frase. int contador igual a 0 declara as variáveis inteiras e contador. A variável tamanho armazena o comprimento da string. Aí ele vai iniciar um loop aqui que vai percorrer a string. Se encontrar um caractere que não seja espaço em branco, nova linha ou final da string, ele vai incrementar o contador. Aí ele vai avançar até o final da palavra. Função main vai definir a função principal, vai declarar uma array de caracteres frase para armazenar a entrada do usuário e uma variável número de palavras para armazenar o resultado. Aí ele vai solicitar ao usuário que digite uma frase, ele vai remover o caractere de nova linha, ele vai chamar a função contar palavras com a entrada de usuário como argumento, e aí ele vai imprimir o número de palavras na frase. Eu vou executar. Digite uma frase. Olha, número de palavras na frase, 3. 19. Dados dois strings, um contendo a frase e o outro contendo uma palavra, determine o número de vezes que a palavra ocorre na frase. Aqui. Bom, ele vai definir uma função aqui, contar ocorrências, que aceita dois ponteiros para a string, uma representando a frase e outra a palavra. E ele vai retornar o número de vezes que a palavra ocorrerá na frase. Bom, IJ para iteração e ocorrências para contar o número de vezes que a palavra ocorre. Tamanho da frase e tamanho palavra armazenam os comprimentos da frase e da palavra respectivamente. Aí ele vai iniciar um loop aqui. O loop externo, ele vai percorrer a frase até uma posição onde ainda seja possível encontrar a palavra completamente. Aí o loop interno, ele vai verificar se a palavra ocorre a partir da posição atual na frase. Se uma ocorrência é encontrada, aí ele vai incrementar o contador ocorrência. Retorna, aí aqui ele vai retornar o número aqui. Ele vai retornar o número total de ocorrências da palavra na frase. Aí a função principal main, ele vai declarar a array de caracteres, frase e palavra para armazenar as entradas do usuário. Vai solicitar ao usuário que digite uma frase. Vai remover o caractere aqui de nova linha, né? Ele vai solicitar ao usuário que dirija uma palavra. Aí ele vai remover aqui o caractere de nova linha. E aí ele vai chamar a função contar ocorrências. Contar ocorrências com a frase e a palavra como argumento. Aí ele vai imprimir o número de vezes que a palavra ocorre. Eu vou executar. Digite uma frase. Digite uma palavra. Eu. Olha, a palavra só ocorre uma vez na frase. Aí agora eu vou falar assim. Não. Peraí que eu tenho que executar de novo. Aí eu vou colocar aqui você. Palavra ocorre duas vezes na frase. Bom, a questão 20. Escreva um programa em C que leia uma frase, uma sequência de palavras separadas por espaços em branco, de até 100 caracteres e determine a palavra mais longa na frase. Considere que as palavras na frase são compostas apenas por letras maiúsculas e minúsculas e espaços em branco. Se houver duas ou mais palavras com o mesmo comprimento máximo, imprima apenas a primeira palavra encontrada com esse comprimento. Aqui. Certo. As mesmas bibliotecas que eu já falei. Aí vai ter uma função aqui, encontrar palavra mais longa. A função vai aceitar uma string frase, não vai retornar nada. Vai utilizar um loop para percorrer a frase, construir palavras e encontrar a palavra mais longa. Aqui. E aí ele vai declarar array de caracteres palavra atual e palavra
mais longa para armazenar a palavra atual e a palavra mais longa encontrada até agora. I é o índice para percorrer a frase e J é o índice para construir a palavra atual. Aí, beleza, um loop externo para percorrer a frase e o loop interno para construir a palavra atual até encontrar um espaço em branco ou o final da string. Aí, beleza, adicionar o caractere nulo para formar a string aqui. Aí, se a palavra atual for mais longa que a palavra mais longa encontrada até agora, aí ele vai atualizar para a palavra mais longa. Aí ele vai resetar o índice para a próxima palavra aqui. Aí ele vai imprimir a palavra mais longa encontrada na frase. Aí vem o main, a função principal, né? Vai declarar uma string frase para armazenar a entrada do usuário. Aí ele vai solicitar para o usuário falar, né, a frase. Vai remover o caractere da nova linha. E aí ele vai chamar a função encontrar a palavra mais longa, com a frase como argumento. Vamos ver aqui. A palavra mais longa na frase é banana. Pronto.